Hello, people! Muito boa tarde, com quase comecinho da noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Welcome back! Hugo Napoleão, como é que estão todos por aí? Hugo Napoleão 1, Hugo Napoleão 4, né? Temos o pessoal lá de Geromênia. Jovem Lafayette, Secretaria de Educação, marcando também aquela presença bacana. Você que também nos acompanha pelo chat do YouTube, tudo bem? Muito boa tarde a cada um de vocês, ilustríssimos e ilustríssimas. As nobilíssimas senhoras aqui, sinalizadoras, né, falando aí em tempo real. Tenho aqui duas me fazendo companhia. Minha diretora, number one. Vamos aqui trabalhar, meu povo. Segundou, literalmente, última aulinha da tarde. Gêneros narrativos e descritivos, futuro usando will, W-I-L-L. Nós já sabemos que esse will, ele tem uma missão muito enobrecida, né? Objeto do conhecimento, nós temos aqui objeto de conhecimento, gênero, né? Descritivo, narrativo e o futuro com o eu, além dos seus conectores lógicos. O objetivo é justamente podermos nos expressar utilizando, fazendo o uso desse tempo verbal. Vamos um pouquinho mais adiante. Tarefinha para casa que ficou aí na última aula, né? Dia 24 ficou essa tarefa. Vamos aí fazê-la. Dentro do contexto de estudo de pronomes, nós vimos a utilização de uns pronomes chamados de pronomes relativos. Professor, eu perdi essa aula, eu não lembro quem são os pronomes relativos. Eu poderia me dar um lembrete? Vamos lembrar quem são eles? Os pronomes relativos, gente, o nome já é sugestivo, né? Ele vai correlacionar, tá? Então, você tem, por um exemplo, ó, o who, whom, que é com sim. Nós temos esse outro aqui, ó, W-H-I-C-H. E nós temos o that, que ele substitui informalmente todos esses outros aí. Nós ainda temos o when, que é quando, o where, que é onde, e temos o whose, que significa cujo, cuja, cujos e cujas. Esse cujo, cuja, cujos e cujas, ele trabalha no sentido de posse. Primeira dica que temos sobre esse pronome. Então, vamos lá. O pronome relativo, como é que ele se comporta? Quando ele vai ser utilizado em questões, ele vem lá em evidência, e aí ele vai perguntar: o vocábulo em destaque faz referência a... Ele vai perguntar isso, né? O vocábulo destacado faz referência a... Aí você tem que relembrar que numa tabelinha que nós colocamos na aula, aulas atrás, nós temos, vamos lá. O who, o antecedente tem que ser o quê? Pessoa. E o pós-cedente pode ser verbo. Aí dizemos que a função dele é de sujeito. Então, quando ele vem destacado, ele vai estar se referindo ao sujeito e a uma pessoa. O whom, ele é formal. Ele faz referência ao antecedente pessoa, mas o pós-cedente não tem essa caracterização de sujeito. Ele tem uma caracterização de objeto. O with, ele faz menção a uma coisa, a um animal, a um objeto. E o that, ele substitui qualquer um daqueles ali. Entretanto, falei dois casos aqui na primeira série que é interessante você lembrar. That, ele não vem entre vírgulas e ele não trabalha com preposição. Aí falamos ainda o when, que significa quando, ele traz uma relação direta com o tempo. Where, que significa onde, ele faz uma relação direta com o lugar. E o whose
nós vimos que, para indicar posse, ele tem que vir entre dois substantivos. Né? Whose, para indicar posse, ele vem entre dois substantivos. Tá? Aí ele vai ter a tradução de cujo, cuja, cujos e cujas. Aqui ele diz, identifique o pronome relativo e seu referente em cada oração. Quem seria o pronome relativo da letra A? Você viria aqui, iria colocar o who e iria dizer que ele faz menção ao the boy. This is the boy who read este é o garoto que teve um acidente, que se acidentou. An accident. Na letra B, nós temos o yesterday. I saw a car. O pronome que vai fazer menção ao carro é esse aqui, que era muito velho. Na letra C, ele espera que você identifique o pronome relativo whom, fazendo aí, não é, menção a the girl na qualidade de objeto. Mandin is the girl whom I met on Friday. Ela é a garota com quem eu estive na sexta-feira. Na letra D, ele quer que você identifique o pronome relativo with para dizer que ele está fazendo menção ao relógio. Na letra E, ele colocou o that, né? E ele faz menção ao the cat, o gato. Certinho? O gato. Sendo assim, senhores, olha aí quem são os relativos e ele faz menção ao termo que vem antes. Certinho? Ao termo que vem antes. Bastando tão somente nesse modelo de questão, dá uma olhada nisso. Ele pode perguntar também se pela função, se é função de sujeito, função de objeto. Esse é o modelo mais comum, né? Outro modelo, ele coloca um texto, seja qual gênero textual for, e ele vai pedir que você faça a complementação usando os pronomes que ele der. Aí ele colocou o who, antes tem que vir pessoa. O whom, antes tem que vir pessoa. With, não pode vir pessoa ou o próprio that. Problema. Onde eu não vou poder usar o that? Na letra C, já está proibido usar o that por conta da presença da vírgula. Na letra B, também eu estou impossibilidade de usar that por conta da vírgula. Logo, nós temos aí na letra A, o antecedente não é pessoa. Na letra B, o homem, tá? E logo depois vem um verbo, então vai ficar who. Na letra C, children, pessoa. E logo na sequência vem um pronome, então vai ficar whom. Na letra D, nós temos a palavra truck, caminhão. Lá, depois de truck, caminhão, nós temos a palavra driver, que quer dizer motorista. Ela vai dizer assim, ó, o caminhão cujo motorista, ou o caminhão que o motorista. É um jovem, né? Ele é da Irlanda. Tá? Será que ele vai estar indicando posse? Na letra E, está falando de dinheiro. Tá? O dinheiro que sua mãe emprestou. Tá? Sendo assim, senhores, fazendo menção a essas situações, posso usar qualquer um dos dois, porque o antecedente não é pessoa. Só podendo usar o who, porque o antecedente é pessoa, não pode substituir por that, porque está entre vírgulas. Tá? Não posso aplicar that, porque está entre vírgulas. Mas eu posso utilizar o who, que é menos informal do que o whom. Na letra D, posso empregar um ou outro, trata-se de caminhão, não é pessoa. Então, o caminhão que o motorista é um jovem,
Ele é lá da Ireland. E na letra E, não se trata de pessoa, fazendo menção à palavra dinheiro. Então, esse também é um outro modelo de questão para você que vai fazer as próximas provas. Tomai aí cuidado, vamos treinar bem, porque essa com certeza vai fazer parte aí das últimas baterias de provas, né? Aí nós temos as últimas provas, temos a recuperação, né? Vem a prova final, enfim. Então, é muito bom estar treinando esse conteúdo, com certeza vai fazer parte da nossa sistematização avaliativa. Futuro. Dentro dos futuros que nós estudamos, o último a ser lembrado foi aquele futuro com o will. Mas nós temos um outro futuro chamado de futuro contínuo ou futuro progressivo. Esse futuro contínuo ou futuro progressivo, ele existe só para dizer assim, que em um dado momento no futuro, uma situação ela vai estar acontecendo. Por que tem esse acontecendo? Por conta desse nome progressivo. Por que tem esse nome progressivo? É a presença do be mais um verbo com ing. Mas antes de chegarmos lá, vamos verificar o texto aqui para melhor sintetizar. O futuro contínuo, também chamado de futuro progressivo, ele é um tempo verbal usado para indicar ações que estarão ocorrendo. Essa partezinha aí no futuro. Esse estarão ocorrendo nada mais é estarão, will be, ocorrendo um verbo mais o ing. A critérios avaliativos, tão somente será exigido o reconhecimento da estrutura e o que é que ela possibilita de entendimento no nosso idioma. Então, observou isso dentro de um texto? Só serve para essa finalidade. Indicar que uma situação ela vai estar acontecendo num dado momento futuro. Ou seja, ele descreve um fato que acontecerá num momento específico no futuro. O futuro contínuo é comumente usado nas suposições, nos avisos, perguntas ou falas sobre planos para o futuro e ainda para indicar promessas. Por ser um tempo verbal que expressa ações futuras, muitas vezes é acompanhado por expressões de tempo, as mais utilizadas. Tomorrow, quer dizer amanhã. Tomorrow morning, amanhã de manhã. Next week, próxima semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano. E assim sucessivamente. Um aluno já me perguntou hoje o seguinte: é obrigatório? Não é que seja obrigatório, mas é muito comum vermos essas expressões ou esses advérbios que indicam que uma ação ainda vai acontecer. A ação ainda vai acontecer. Certinho? Para quê? Ora, para aumentar ainda mais a tua linha de entendimento. Caso contrário, fica uma frase com ambiguidade de entendimento temporal. E isso é muito perigoso, porque aí pode incorrer em erro de entendimento, de interpretação. Sobretudo numa prova, né? O futuro progressivo, ele é estruturado como? Vai depender da forma. Se nós estivermos falando da forma afirmativa, aí eu terei sujeito, mais o verbo to be, antes do verbo to be, o will, um verbo com ing e o complemento. Então, na forma afirmativa, a affirmative form, para essa situação, nós temos sujeito, o simple future do verbo to be, ou seja, will be, mais o verbo principal, acompanhado do ing. Na sequência, caso tenha o objeto, né, o complemento. Então, eu vou dizer assim, ela vai estar lendo.
tá? Um livro. Ou ela estará lendo um livro. Para dar esse efeito, né? Ela estará lendo um livro. Para dar esse efeito, você tem will be reading. Então, olha aqui. Futuro, will be, verbo com ing. Tá? Will be reading a book. Ela estará lendo um livro. Tá? Olha, o will be estará. Will be estará. Reading, lendo. Tá? Ela estará lendo um livro. Só serve para isso, que uma determinada ação, ela vai estar acontecendo. Para construir frases negativas no futuro contínuo, nós vamos acrescentar quem? Not lá no will. Então, você vai ter sujeito, verbo auxiliar will, mais o not. Tá? Mais o not. Depois o be, verbo principal com ing. Então, olha só. You will not be reading in the library. Você não estará lendo na biblioteca. Aqui cabe uma ressalva. Nós temos uma forma contraída de will not. O will not, ele tem uma forma contraída específica para ele. Won't. Você pode encontrá-lo assim também. Won't. Para dizer a sua forma negativa. Esse won't, ele pode estar aqui, ó, substituindo esse will not completo. Então, ficaria you won't be reading in the library. Você não estará lendo na biblioteca. Você não estará lendo na biblioteca. Já na forma interrogativa, senhores, para nós termos essa interrogatividade, vocês sabem que todas as vezes, formalmente falando, você traz o auxiliar para antes do sujeito, né? Então, você tem aí o will, ó, will, antes do sujeito, e o restante se repete. Be reading, né? Will you be reading in the library? Você estará lendo na biblioteca, tá? Então, basta tão somente se trazer o will para antes do sujeito, aí depois você coloca o be, depois verbo mais o ing, e estaremos fazendo esse tempo verbal, utilizado para fazer questionamentos especulativos futuros, promessas, não é? Projeções. Não tem quando a gente diz assim, eita, que terça-feira, da semana que vem, 1 hora destas, eu estarei fazendo isso. Principalmente quando são datas importantes, né? Quando o aluno tem aí uma projeção de férias, uma festa, um aniversário, um evento, e aí ele fica fazendo essas promessas, né? Esses planos. Olha, pode ter certeza que o ano que vem, eu conseguindo esse meu novo emprego, nós estaremos fazendo isso lá em Londres. Eu vou pagar uma viagem para você. Pronto. Também é uma demonstração de uma promessa. Né? Porque você tem o verbo auxiliar will, você tem o be e você tem o verbo com ing. Expressa o futuro quando este já é mais concreto. É esse aqui. Professor, então vamos lá. O eu é o cidadão que você usa para falar algo que decidiu no momento da frase.
No momento que você vai falar, você tomou a decisão. Percebeu? É uma ação futura mais descomprometida, né? Eu vou dizer assim, olha, tu me emprestou o livro hoje, eu trarei esse livro para ti no sábado. Estou fazendo uma promessa. Pode acontecer, pode não acontecer. Certinho? Aí, como é que eu vou fazer? Quando eu quero deixar mais claro um futuro mais organizado, que ele foi pensado, que ele foi planejado, aí foi a pergunta que me fizeram agora há pouco aqui no estúdio, né? A minha ilustríssima, ela disse assim, professor, e aquele com going to? Pois esse going to, pela tradução ao pé da letra, é indo para. É como se você estivesse vendo a pessoa indo fazer. Né? Por isso que ele é chamado de futuro próximo. Ele está prestes a acontecer. Ele me traz mais essa visão de proximidade. Então, quando eu uso esse com going to, eu estou querendo repassar para você que eu me programei para realizar essa ação. Por isso que é chamado de mais concreto. Já tem algo que o confirme. Certinho? Então, para escrever uma afirmação do near future, que é esse nome aqui, ó, near future, é N-E-A-R, né? Ou simplesmente futuro com going to, a gente começa com a pessoa da frase, que é chamada de sujeito. Nós sabemos que é obrigatório termos o sujeito, né? No inglês não temos uma oraçãozinha sem sujeito. Tem lá o sujeitozinho, bonitinho, certinho? Ah, professor, então eu coloquei eu, ou ela, ou você, ou vocês, eu já posso ter certeza que eu tenho o auxiliar para cada um deles. Esse am, is ou o próprio or. Na sequência que você fizer isso, saiba, pois, que é obrigatório colocar o going to. É esse going to é que vai me dar essa brevidade, esse imediatismo na prática de uma situação verbal. Na sequência, os senhores vão aplicar o verbo na base. Por isso que fica assim, ó. Ele pede aquele to. E pronto. Aí você tem a frase montada. I am going to make a trip. Eu vou fazer uma viagem. Make a trip é fazer uma viagem. She is going to buy a new farm. Ela vai comprar uma fazenda nova. You are going to like this movie. Você vai gostar desse filme. Ou vocês vão gostar deste filme. Tá? Professor, eu observei que o auxiliar dele vai mudando. Vai de acordo com a conjugação do sujeito. Então, se você tem I, o auxiliar é am. Se você tem you, o auxiliar vai ser quem? Or. Se você agora tem he, she ou it, o auxiliar é is. Agora, gente, se nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural, o we, you e they, os senhores vão usar or. Então, essa é uma variação da conjugação do verbo to be no presente. Tá? Então, você tem aí o presente. Certinho? Então, esse é um futuro com um planejamento. É algo mais concreto. Então, o near future, ele é estruturado assim. Sujeito, aí você tem o auxiliar, depois o going to. Tá? Então, você tem aqui, se o sujeito for de primeira pessoa, o auxiliar vai ser am. Se o sujeito for de segunda ou terceira ou primeira pessoa do plural, o auxiliar vai ser or. Mas se o sujeito for de terceira pessoa do singular, o
o seu auxiliar vai ser is, tá? E o restante, todos eles vão ficar com going to mais um verbo. Going to mais um verbo. Alright? Sempre assim. Fazendo agora a base de sintetização, vamos sintetizar esse conhecimento até agora. Complete as lacunas com going to. É um modo também de vir em questões. Aí o aluno acha que é só colocar o going to. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Cadê o pessoal de Hugo Napoleão, o pessoal de Gerumênia? E eu vou pedir aí a minha ilustríssima diretora para o feitio e realização desse exercício, 2 minutos na tela. Professor, eu acho que isso aqui vai confundir tudo. Nada, é porque é tudo explicadinho, né? Nós não temos desinências nos mínimos detalhes, né? Literalmente. Porque não tem desinência, né? Então eu preciso de uma estrutura e para cada situação empregarmos de uma forma correta. Vamos supor que lá na prova de vocês, né, vem uma questão assim. A nossa prova ela é uma escadinha, né? Questões fáceis. Aí tem as medianas e vem duas com um grau de complexidade um pouco mais relutante, podemos assim dizer, né? Mas nada que é impossível de fazer. Primeiro erro aqui é o aluno ler a questão e dizer assim, minha diretora, eu vou precisar, tipo, eu vou ver going to, mas eu preciso lembrar da estrutura. Porque se eu tiver só a estrutura going to e ponto, vai dar tudo errado. Eu sei que eu preciso do auxiliar, eu sei que eu preciso do going to, e eu sei que eu preciso do verbo, minha salvação. Né? Então, vou repetir. Eu identifico o sujeito, aí eu coloco o auxiliar, coloco a regra, que é o going to, e aí eu vou colocar o verbo. Certinho até aí? Professor, qual é o perigo que temos? O perigo que eu tenho é olhar para o sujeito e não identificar a tradução. Aí é um problem, é um trouble, é um problem, de fato. Por quê? Porque eu preciso
tranquilamente olhar para o sujeito e dizer my sister, minha irmã. Our friends, os nossos amigos, tá? E aí eu tenho, por um exemplo, né? Eu tenho, por um exemplo, a minha diretora fazendo o teste aqui do pincel, que é para ficar muito legal aqui. Minha salvadora. Então, olha só. Eu identifiquei o sujeito. Ah, já sei. My sister. O que é my sister? What does my sister mean em português? Minha irmã. Ah, eu vou colocar aqui, ó. A minha irmã. Minha irmã. Né, ó. A minha irmã. Aí o aluno diz assim, professor, e cadê o artigo? Não se usa artigo definido na língua inglesa antes de possessivo. Tem não. Esse é um conteúdo lá do início do ano, onde nós revisamos algumas coisinhas sobre os artigos, não é? Porque hoje é preciso eu saber, porque as competências e habilidades, elas aumentaram muito com o advento da BNCC. E hoje eu posso ser convidado a reconhecer a importância desses vocábulos, a refletir no impacto que eles ocasionam na língua. Então, tem todo um reconhecimento estrutural. Então, a minha irmã é ela. Qual é o auxiliar para ela? Aí você vai colocar is. Vem a regra, going to, e o verbo by. Qual seria essa tradução completa? My sister, a minha irmã, is going to buy, vai comprar a book, um livro. Aqui dá a entender que é como se ela estivesse indo comprar ou que ela já programou, dizendo, ela vai comprar mesmo um livro. Aí me falou. Agora, olha lá na letra B, de bolacha. Os nossos amigos. Os nossos amigos, né, estão aí no plural. Então, ó, or. Vou colocar, ó, going to enjoy, que é o verbo aproveitar, curtir, né? Enjoy. Our friends are going to enjoy their afternoon dance. Olha só, eles vão aproveitar a tarde deles dançando. Na letra C, I'm so happy. Eu estou muito feliz. My friend May, olha só, is going to purchase. Que é isso, hein, professor? Que verbo velho esquisito é esse? Purchase é o verbo comprar. Né? O meu amigo, a minha amiga, vai comprar um carro. Uau! Né? Sup, opa. My dogs, os meus cachorros, Toy, Lulu, né? Vou botar aqui, ó, are going to be, que eles vão ser tratados, né? No next week, na próxima semana. Oi? Purchase. É. Nós temos o buy, nós temos o get, né? Nós temos o chop. Pronto, vamos lá. Circule as sentenças que apresentam o tempo futuro. Outro modelinho de questão legal. Ele vai te dar um texto, pedir para você circular, e aí ele depois vai dizer assim, marque quantas sentenças apresentam o futuro. E aí ele vem dizendo, X sentenças. Aqui é só reconhecimento estrutural. Né? Ó, I'm going to do. Então, today, hoje, I'm going to do the shop. Hoje eu vou fazer as compras. And clean up the house. Dar aquele trato na casa. Limpar mesmo, sabe? Aquela limpeza mesmo de... Entendeu? Bota todo mundo para fora e você vai ficar cantando, limpando, lavando. Lava até as paredes, o teto. É essa limpeza realmente geral, né? É geral, né? Que a gente diz? É geral, né?
É. Aí fala que depois dessas compras, da geral que vai dar na casa, clean up the house, ela diz que in the afternoon, à tardezinha, né? I'm going to meet, eu vou encontrar os meus amigos, my friends, and watch a video with them. E assistir algo com eles. We're going to spend, nós vamos passar algum tempo together, juntinhos, as we haven't seen each other for a while. Um tempinho para a gente se ver, que a gente já não se vê há um certo tempo. In the evening, à noite, I'm going to call my grandmother. Eu vou ligar para a vovó. And tell her, e falar para ela, que I'm going to send her, vou enviar para ela, some pictures of my wedding. Algumas fotos desse meu evento. She's really curious. Ela, de fato, está muito curiosa to see them, para vê-las. Today, hoje, I'm not going to work too much. Hoje eu não vou trabalhar muito. Because, porque I don't want to get tired. Eu não quero ficar cansado. I have an important party to go on the weekend. Eu tenho um importante evento para ir no final de semana. I'm really excited about it. E eu estou muito animado com essa possibilidade. Então, essas aí foram os itens que nós encontramos no futuro. Senhores, tem outros tempos verbais? Tem. Mas ele pediu apenas futuro. All right? Responda as perguntas. Então, answer the questions. Is Jane Brown going to buy things today? E marque verdadeiro ou falso, né? Jane is going to make a video with her friends. She is not going to spend time with her friends. E Jane is going to call her grandmother. Baseado no texto, com base no texto que nós fizemos agora há pouco, ele constituiu aí outras perguntas e pede que, de posse desses dados, nós tenhamos as respostas concernentes ao que está presente no texto. Tá? Então, será que a Jane Brown vai comprar algumas coisas hoje? Going to buy things today. Vamos atrás da palavra things. E aí, olhando para essa sentença, será que ela vai comprar algumas coisas hoje? E aí vamos deixar em evidência. Vamos lá. Today, hoje, I'm going to do, olha só, shopping. Tá? Vai fazer compras. Tudo bem? E dá um trato na casa. Então, ela vai fazer compras. E vai dar um trato na casa. Então, está aqui a resposta. Ela vai comprar algumas coisas hoje e também dar um trato na casa. Limpar a casa. Certíssimo? Ela pede para colocar agora verdade ou mentira. Então, vamos lá ver se é verdade ou mentira, né? Yes, she is. Sim, ela vai. A Jane Brown, né? Jane Brown. Olha aqui o nome dela. Nada. Jane is going to make a video with her friends. Será que ela vai fazer um vídeo ou ela vai ver um vídeo? Tem a palavra vídeo, palavra núcleo, achei. E ela vai watch. Ela vai watch e não make, né? Ela vai
what e não make. Lá vai o what. Coloca aí para não esquecer. What. Falciane. She isn't going to spend any time with her friends. Ela não vai passar nem um tempinho com seus amigos. Vamos dar uma olhadinha lá. Time. Onde é que tem a palavra time? Achei a palavra time. A frase está positiva ou negativa? Está positiva. Então, ó, nós vamos passar um tempinho juntos. Tá? Nós vamos passar um tempinho juntos. Então, nós temos aqui uma outra falciane, porque elas vão passar um tempinho juntos. A Jane is going to call her grandmother. Foi atrás da palavra grandmother. Ou grandma. Tá? Onde é que nós encontramos a palavra grandmother? Aqui, grandmother. E ela diz que I'm going to call my grandmother. Então, verdadeiro. Certinho? Então, respostas são essas aí. Time for review. Então, olha aqui. Será que dentro dessas circunstâncias eu já posso dizer tem futuro nesse cartaz? Será que eu consigo ver nos itens destacados alguma frase indicativa de futuro? Você já pode, com certeza, visualizar que não. Eu posso dizer qual é o tipo textual, o gênero textual? Com toda certeza, eu tenho aí um texto que me traz informações com qual foco? Né? Qual é a ideia central? Foi usado para quê? Né? Então, essas pautas que são trabalhadas por organismos, né, pelo governo, né, por entidades que trabalham com combate, prevenção ao tabagismo, câncer. Então, eles são muito persuasivos e eles trazem nada mais, nada menos do que informações contendo dados, principalmente para chamar a atenção. Então, nós temos aí um texto multimodal, não é? Um texto que ele traz informações verbalizadas e não verbalizadas. Sendo assim, senhores, o foco está no não verbalizado. Eu consigo visualizar que é uma campanha para que as pessoas parem de fumar. Stop smoking. Né? E ela afirma que smoking kills, que fumar mata. Tem lá a setazinha vermelha apontando para essa informação última. Né? E ela fala entre homens e mulheres. Então, vamos lá. Quanto às informações encontradas no texto, podemos afirmar que cigarros mataram 7 milhões de pessoas este ano. A cada segundo, uma pessoa morre devido ao tabagismo. Homens e mulheres têm números proporcionais quanto ao hábito de fumar. E o tabagismo não pode ser cientificamente relacionado a nenhuma morte. Bom, você já consegue visualizar duas aberrações, né? Tem duas aberrações. Então, voltando lá para o texto, análise de texto. Será que é um número de... uma proporcionalidade, tá? Será que eu vejo uma proporcionalidade? Aqui eu observo os dados. Certinho? Quantas pessoas, né, perdem a vida segundo o item próximo? A cada 6 segundos. O que é que ainda fala? Mais de 53% dos homens e 28% das mulheres usam cigarro regularmente. Né? Regularmente. E ele diz que a cada ano, mais de 7 milhões de pessoas morrem por conta do cigarro. Mais de 7 milhões de pessoas morrem por conta do tabagismo. Every year. Sendo assim, quando você olha que o tabagismo ele não pode ser cientificamente relacionado a nenhuma morte, já vai de encontro a tudo que você
observou de foco nessa campanha. Homens e mulheres têm números proporcionais. Será que são proporcionais? Você consegue visualizar que não há proporcionalidade. Mas cigarros mataram 7 milhões de pessoas este ano. E a cada 6 segundos uma pessoa morre devido ao tabagismo. Tá? Então, ele usou um número como se fosse certo e não é. Certinho? Então, vamos lá. Ó, esse nomezinho aí, more than, quer dizer mais que. Mais de, né? Mais de 53%. Então, ele não dá um número certo. Ele dá um número a mais. Então, não morreram 7 milhões. Mais de 7 milhões, né? Mais do que 7 milhões de pessoas morreram por conta do fumo. Então, aqui, ó, ele dá um número exato e lá não é um número exato. Os números não são proporcionais e aqui há, sim, uma ligação cientificamente entre a questão do tabagismo e as mortes. Bom, formação do futuro simples. O futuro simples, ele é aquele futuro meio que desprogramado. É aquela promessa que eu faço agora. Eu digo assim, eu irei, um dia eu vou lá. Ou uma promessa, ou uma decisão tomada no momento da fala. Eu gosto de dizer que ele é meramente especulativo. Então, como é que ele é formado? Ele é o mais simples de todos. Você vai colocar um auxiliar chamado de will, que é um modal que cria essa perspectiva futura. Tá, ó, o will, ele é este verbo, esse auxiliar. Então, todas as vezes quando eu observar isso aqui, eu vou verificá-lo perto de um verbo, ele vai ter aquela tradução de rá, estudará, comprará, fará, responderei, criarei, trarei, etc. É uma projeção futura. Para ainda mais dados, vez ou outra você encontra essa forma aqui abreviada. Ó. Sujeito, apóstrofe, LL. Certinho? E na negativa interrogativa? Da mesma forma. Você vai aplicar o will na afirmativa, você vai aplicar o will na negativa, você vai aplicar o will na interrogativa, tá? Tem alguma outra forma abreviada? Claro que tem. Olha aqui, o will not, ele é o mesmo que o won't, na sua forma abreviada, certinho? Então, o will not e o won't, forma abreviada. Pois bem, muito tranquilo. Nessa representação, diz aqui que o futuro será maravilhoso. Diz que o futuro será terrível. E diz, o futuro não liga para o que nós pensamos, né? O futuro não está nem aí para o que você pensa. Ah, uma voz veio lá de cima. O futuro não está nem aí para o que você pensa. Tá? Então, o futuro será ótimo, o futuro será terrível. O futuro não está nem aí para o que você acha, pensa, raciocina. Então, nós temos futuro aqui, aqui. No outro, com esse doesn't care, isso aqui não é futuro, mas sim uma ação no simple present. Pronto. É um tempo verbal que expressa uma ação futura incerta, não planejada.
transmitindo ideias, fatos e decisões recém-tomadas. Também pode indicar promessas ou expectativas futuras. Então, não passa de uma mera especulação, certo? Sendo assim, nós vamos verificar esse texto. Será que eu consigo já visualizar futuro aqui de imediato? Aí você vai aqui, professor, tem sim. It will deny, né? Muito bem, diz que o sistema, né, hospitalar diz que, ó, transplante a não vacinados, não é isso? Em quase todas as situações. Aí eu vou lá na questão. Esta é uma manchete de um dos mais famosos jornais norte-americanos. Manchete que a gente chama de headline ou break news. Tá? Qual a informação central do texto? Hospitais negaram transplantes em todas as pessoas não vacinadas. Little B. Hospitais negarão transplantes em todas as pessoas não vacinadas. Little C. Hospitais negaram transplantes em quase todas as pessoas não vacinadas. Opa, quase. Letra D. Hospitais negarão transplantes em quase todas as pessoas não vacinadas. Certo? Agora aqui nós temos um detalhe. Então vamos lá. Qual seria a tradução, para quem estava prestando atenção, qual seria a tradução do auxiliar will mais um verbo base? Eu falei para vocês agora há pouco que ele tem uma traduçãozinha direta. Vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, minha diretora. Negarão. Aí aqui, ele diz todas e aqui quase. Voltando lá para a sentença,
A manchete do jornal é bem clara. Olha aqui, ó. Negarão transplantes. Aqui nós temos a nossa cognata, né? Mas nós temos aqui, olha só, em destaque, para quase todas as situações. A palavra lá, quase, tá? Então, palavra quase. Olha aqui, quase, e olha o negarão. Perceberam a importância? Então, é para isso que precisamos conhecer as estratégias, as estruturas e treinar. Não é que fique mais fácil, é você que fica mais maduro, mais bem treinado, e é com essa visão de trabalharmos competências e habilidades, é que todas as segundas-feiras estamos aqui juntinhos para esta prática. O meu muito thank you, muito obrigado, that's all, folks, por hoje é só, pessoal, e eu te espero na próxima semana. Bye.